Nós vamos iniciar esta edição falando de saúde. Mato Grosso tem menos 25% de médicos do que a média nacional. É o que revela uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP. O aumento da população médica não acabou com distorções na distribuição dos profissionais pelo país. E essa situação coloca em risco a qualidade do atendimento que é prestado. Nas unidades de saúde, tanto privadas quanto públicas, o cenário se repete diariamente, a superlotação. No SUS, a situação é sempre delicada. Muitos pacientes e poucos médicos. Quem busca atendimento reclama. Eles não atendem, tratam os outros, parece que a gente é cachorro, um animal. Entendeu? Eu não gosto disso. Eu estive ontem com minha sobrinha também na policlínica e não consegui ser atendida devido ao processo de muita gente. Ela estava com o braço machucado, teria que fazer raio-x e lá não tinha raio-x, teria que vir para cá. Então pedi para, na verdade, examiná-la, né, para ver se poderia ir para um outro lugar, um outro atendimento. Aí a mocinha foi que estava do meu lado e falou assim, eu estive na UPA ontem e não fui atendido lá. Também. Né, por esse processo. Então aqui você chega e tem que esquecer o horário de ir embora. A estatística médica comprova as queixas destes pacientes. É que em Mato Grosso tem 1,64 médico por 1.000 habitantes, ou seja, 25% a menos do que a média nacional. Os médicos especialistas são 60,7% do total de profissionais, contra 39,3% de generalistas. A má distribuição destes profissionais é um dos fenômenos desta relação desigual entre o número de pacientes e de médicos. Os dados são da Pesquisa Demográfica Médica 2018, realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. O que essa demografia ela chama é que, apesar de ter ocorrido um aumento exponencial no número de médicos, e isso está acontecendo em todo o Brasil, esse aumento do número de médicos, desproporcional, inclusive com o aumento da população, o que a gente não melhorou foi a distribuição de médicos. Então, hoje, quando a gente fala em médias, a média do Brasil, a gente até melhorou a nossa relação. Hoje a gente já ultrapassou a meta de 2 médicos para cada 1.000 habitantes, mas isso não significa que todos os municípios estejam numa situação boa. Então, a gente tem, por exemplo, Mato Grosso, ele tem um pouco mais de 1% dos médicos de todo o Brasil. A relação de médicos versus pacientes é diferente ainda de acordo com as regiões brasileiras. O Sudeste tem uma proporção de 2,81 médicos por habitantes. O melhor percentual é no Rio de Janeiro, com 3,55. E o pior em Minas Gerais, 2,30. E o Nordeste tem regiões com menos de 1 médico por cada 1.000 habitantes. Em análise às capitais, Cuiabá tem uma boa relação. São 4 médicos para cada 1.000 habitantes. E mesmo assim, o cenário não é positivo. Essa distribuição é que ela não está sendo resolvida, a gente não está melhorando a distribuição de médicos com o aumento de escolas médicas. Na avaliação da presidente do Conselho Regional de Medicina, para resolver, por exemplo, a falta de médicos no interior de Mato Grosso, a solução seria a realização de concurso público. Tem que começar a pensar em políticas de fixação do médico. É isso que a gente sempre defende quando a gente defende a carreira de médico do Estado, nos moldes que existe a carreira do juiz. Porque se eu tenho um trabalho onde eu fui concursada para estar trabalhando, sou lotada naquele determinado município, tenho que atuar num determinado tempo, tenho estabilidade, tenho direito trabalhista, sei que vou ficar naquele lugar, mas vou ter estabilidade de emprego e condições básicas de vida naquele local, então a gente consegue fixar o médico.